E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu tô bem, mais ou menos. Hoje nós vamos falar sobre o Rambo brasileiro, o nosso Rambo do Pará. Semelhante, porém diferente, o nosso Rambo do Pará, ele agia de uma forma muito violenta, gerando muitas mortes e desgraças na vida de milhares de pessoas no Vale da Esperança, onde tudo se inicia. Apesar desse nome bonito de Vale da Esperança, esse local era marcado por muitos conflitos de terra, garimpo, que é local de exploração de minerais, grilagem, que é falsificação de documentos para roubos de terras, assassinatos e trabalho escravo. Mas se as coisas já estavam ruins para a cidade, isso piora mais ainda quando Onça Branco, que futuramente vem se tornar o cabeça da cidade, e o nosso Rambo do Pará se envolvem. O Onça Branco ele foi responsável por fundar o Castelo dos Sonhos na cidade, com 8 garimpos numa área de 400 mil hectares, com cerca de 6 mil homens trabalhando. E no caso, para quem já esqueceu aí, garimpo é um local de mineração, basicamente uma caverna de mineração construída especificamente para isso, para extrair minerais. O Onça Branco ele se chamava Léo Rec. Eu não sei se pronuncia exatamente assim, porque o nome dele é escrito como H-E-C-K, então não sei se esse H é mudo ou se ele tem esse som de R, mas aqui eu vou chamar de Léo Rec. Ele chegou no Vale da Esperança em 1977 com a intenção de governar as terras ocupadas pelos índios caiapós. Ele conseguiu o que queria e a partir disso ele achou ouro nessas terras, ele vendeu alguns lotes, ele abriu e expandiu o comércio e também ele começou a cobrar taxas de garimpeiros. Então, se você minerasse lá nas terras dele, você ia ter que pagar uma taxa para ele, porque as terras eram dele teoricamente, né? Porque era meio que roubada. Em 1989, Márcio Martins da Costa, que é o nosso Rambo do Pará, ele chega na região. Nessa época ele tinha 23 anos e tinha como patrimônio um avião que ele dividia com um piloto. E foi a partir desse avião que ele iniciou o negócio é, transportando garimpeiros pelas terras. E por conta disso ele conseguiu muito dinheiro e conseguiu se aproximar e relacionar com Onça Branco, porque como ele tinha esse avião, ele podia transportar os garimpeiros também do Onça Branco e facilitar o trabalho dele. Mas o Márcio, nosso Rambo do Pará, ele era ambicioso, ele queria mais. Ele tentou roubar algumas terras do Onça Branco entrando na justiça. Só que ele acabou perdendo e por conta disso o Onça Branco ficou com uma raiva dele, ficou com um ódio e não esqueceu disso que ele fez. Então o Onça Branco foi atrás do Márcio, algemou ele e arrastou ele pela cidade inteira. E com o rabo entre as pernas, o Márcio embarcou no avião e foi embora para Belém. Só que o Márcio ele não esqueceu disso, ele voltou e mostrou por que ele seria reconhecido como Rambo do Pará. Em um helicóptero, ele voltou com 2 submetralhadoras e saiu dando tiro na cidade inteira, criando uma pilha de corpos. Depois disso, ele virou basicamente o dono da cidade, já que ele começou a ameaçar as pessoas, então todo mundo obedecia a ele, porque não queria ser morto, e por conta disso, ele começou a cobrar taxas de garimpeiros e foi conseguindo terras, e através disso, ele foi conseguindo bastante dinheiro, que ele usou para abrir uma mineradora, uma empresa de aviação e várias outras coisas. Em 3 anos ele conseguiu construir um patrimônio invejável para a época, contando com 17 aviões, 15 caminhões, 6 portos com combustíveis e centenas de quilos de ouro. Ele também tinha 60 homens armados espalhados pelas terras com garimpeiros para ele poder controlar e ninguém poder sair da linha. O Márcio ele já foi preso mais 5 vezes por causa dessas coisas que ele fazia, né, esses atos de violência, ameaçando as pessoas. Porém, ele tinha contatos políticos e econômicos no Pará, né, em Belém e em São Paulo. E por conta disso ele conseguia se safar facilmente sem nenhum problema. E isso mesmo que um dos lemas dele fosse que bandido tem que ficar na cadeia mesmo, mas só que isso não parecia se aplicar a ele, né, porque ele fazia
tanta atrocidade, mas se safava numa boa, porque se fosse assim, ele também deveria ter ficado na cadeia e não ter saído. Depois de um tempo, ele também começou a comandar o tráfico de cocaína, mas ele não era impedido porque ele pagava propina às autoridades e assim eles não incomodavam o Márcio, o Rambo do Pará. Então ele era livre para distribuir suas drogas é, pelo Pará. Mas as coisas começaram a mudar e a piorar para o Márcio quando o governador começou a ser pressionado pelo ministro da Justiça sobre o aumento da criminalidade no Pará. E por conta disso foi mandado que a polícia começasse a caçar o Rambo do Pará. Ele foi encontrado e perseguido, mas ele conseguiu fugir e se esconder numa fazenda. Lá ele se escondeu atrás de uma parede falsa e ficou lá por 18 horas. Mas em determinado momento ele saiu para tentar fugir e nisso ele foi alvejado no rosto e depois tomou um tiro no coração. E daí foi os últimos momentos do Rambo do Pará. Ele morreu. Ai, meu povo, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tô gravando isso aqui de madrugada. Para que eu fui inventar? Tô morrendo de sono. Tive que repetir tanta coisa tantas vezes porque